Graça e paz, irmãos. Como a igreja do Senhor está fragilizada. Agora mesmo, irmãos, milhões de brasileiros estão nas portas de quartéis. Estão pedindo a sua última esperança nessa nação, para que o Brasil não se torne um país comunista, não se torne um país socialista. Estão nas portas dos quartéis expressando o seu temor, o seu medo de que o Brasil venha se tornar um país em que aquilo que trabalhou-se durante a vida inteira para conquistar deixará de ser seu, porque alguém que nada fez por isso vai se apossar. Multidões que estão desesperançadas das suas autoridades constituídas democraticamente e que têm utilizado da mentira para impor a ditadura do judiciário, com censura, aqueles mesmos que ao longo de tanto tempo têm chamado de ditador, com calúnias e difamações, chamado aqueles que queríamos que o Brasil permanecesse ou permaneça democrático, obediente à Constituição, e que agora cerceiam o direito de ir e vir. Milhões estão indo para a frente dos quartéis para pedir às Forças Armadas que ponham fim ao descalabro do desrespeito à nossa Constituição, calando a boca das pessoas para que não digam aquilo que é diferente do que aqueles que estão investidos do poder querem que seja feito. Nada disso seria necessário. Nada disso estaria acontecendo se os cristãos desse país tirassem seus traseiros da frente da TV, do conforto das suas casas, para estarem nas ruas falando de Jesus. Para estarem nas ruas, transmitindo o evangelho da salvação e buscando ganhar mais uma alma para Jesus. Nada disso estaria acontecendo. Não estaríamos vivendo o momento que estamos vivendo em nossa nação se a igreja de Jesus Cristo, aqueles que dizem ser chamados pelo seu nome, estivessem vivendo um cristianismo de autenticidade. Não estivessem negociando os princípios e valores do Senhor. Não estivessem na frente de uma televisão ensinando-os a aceitar a corrupção como uma coisa até engraçada. A deturpação de valores bíblicos santos para abençoar o homem, vivendo no mundo que está dominado pelo diabo. Se os cristãos estivessem lendo e estudando a Bíblia Sagrada e não sendo preguiçosos, investindo tempo em Netflix, em Amazon, em redes sociais, alimentando-se de sujeira, de coisas que não acrescentam, senão porcaria, para minar os escrúpulos espirituais, para desejar a carne, desejar o que ofende a santidade de Deus. Nada disso estaria acontecendo. Se os pais estivessem dando limites aos seus filhos, em vez de deixar os filhos colocarem a dedo na sua cara. Se os pais estivessem educando os seus filhos, em vez de deixarem que o professor da escola eduque. Se os pais estivessem tendo autoridade dentro da sua casa, em vez de deixar que seu sogro, sua sogra, seu pai, sua mãe, que são os avós, estivessem destruindo. Sem a intenção de destruir, mas destruindo. Nada disso estaria acontecendo. Nada disso estaria acontecendo se a palavra de Deus, os princípios e valores do Senhor estivessem no crente e eles estivessem em Jesus. Porque o Senhor disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E muito crente em toda essa nação pedindo a Deus aquilo que Deus não dá, porque é contrário à sua vontade. E o crente não sabe, porque não lê, não estuda a palavra de Deus e não busca ter comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, nada do que estamos vivendo estaria acontecendo
Se a igreja do Senhor Jesus não tivesse se tornado um ambiente de oba-oba gospel, em que o que importa é que os bancos e as cadeiras estejam lotadas de pessoas e o espaço não comporte, a gente tem que alugar um outro maior ou construir um outro maior. E pessoas vindo e não sendo disciplinadas, não sendo educadas, não tendo o seu caráter transformado, mas permanecendo no pecado, ou voltando para o pecado, pecado que permanece no meio do corpo, a igreja do Senhor. Nada disso estaria acontecendo. Nada disso estaria acontecendo se o crente, verdadeiramente comprometido com a verdade eterna da palavra de Deus, quando ouvindo um pastor, um pregador, pregar aquilo que difere, aquilo que contraria a palavra de Deus, se levantasse e fosse embora. Ou não aceitasse isso. Nada disso estaria acontecendo. Se pastores que estão por aí, quando recebessem alguém interessado em se tornar membro da sua igreja, vindo de outra igreja, buscasse saber quem foi essa pessoa naquela igreja, e se ela estivesse em disciplina, não o aceitasse até que voltasse na igreja e corrigisse o seu caminho lá, onde errou. Nada disso estaria acontecendo, irmãos. Se quando aqueles que foram disciplinados da igreja, saíram da igreja por não viverem de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus, os crentes fizessem o que diz a palavra de Deus, não comungassem mais com eles, para que eles se sentissem isolados e reconhecidos do que jogaram fora, a comunhão com o corpo de Cristo. Nada disso estaria acontecendo, porque a corrupção não teria entrado também dentro da igreja. Nada do que estamos vivendo, irmãos, estaria acontecendo se maridos e esposas andassem à luz da palavra de Deus e não se deixando levar pela sedução daquilo que é ensinado deturpadamente pelos meios de comunicação, fazendo a mulher se sentir capacho do marido, se ela se coloca submissa, como diz a palavra de Deus. Estar na missão dele e não querer bater de frente e disputar autoridade e igualdade de autoridades dentro de casa, quando alguém tem que liderar. E a palavra de Deus diz que o homem. Mas as mulheres das igrejas, tantas e tantas e tantas, são feministas. E essa fala é chamada de misógina, machista, porque é a fala de Deus, a palavra de Deus. Se os homens não estivessem sendo bananas, deixando de cumprir a responsabilidade como maridos, como chefes da sua casa, como líderes da sua casa, submetendo a mulher a uma condição que não deveria. Homens que largam suas esposas e seus filhos dentro de casa e vão para o futebol e passam o dia inteiro de sábado e não dedica tempo, nem dedica carinho, nem responsabilidade com a sua casa. Homens que têm tempo para dedicar com colegas de churrasco e futebol, mas não dedicam para fazer seus filhos vê-los presentes dentro do seu lar. Eu estou falando dos crentes. E incentivando as mulheres a aceitarem a sujeira chamada feminismo como sendo verdade para si, contrariando a palavra de Deus. Nenhum dos dois está certo. Nada disso que a gente está vivendo. Estaríamos, irmãos. Se quando se confrontando com a corrupção de uma autoridade que deveria exercer seu papel com dignidade e dar dignidade ao cidadão, o cidadão usasse o seu voto conscientemente e fizesse valer a sua autoridade democraticamente, indo até aqueles que foram eleitos e dizendo: não aceitamos isso, você não foi eleito para isso, você não está me representando. Não, ele aceita o gato na Light, na energia elétrica, ele faz o gato na água, no abastecimento de água, ele compra a coisa pirata. Agora, nesses tempos de tanta subversão de valores, chamado de réplica. Nada disso que está acontecendo, irmãos, estaria acontecendo. Se a verdade eterna da palavra de Deus não estivesse sendo negociada.
Se pecados, determinados pecados, não estivessem sendo acalentados dentro de si. Como a fofoca, a maledicência. Não, eu estou só fazendo uma observação. Estou falando mal. Ver o outro errar e não fazer nada. Não praticar Mateus 18:15 para proteger a unidade do corpo, da família. Nada disso estaria acontecendo, irmãos. Se o crente pagasse os seus impostos, se fosse honesto, íntegro em todos os seus negócios, vai ter um monte de crentes honestos. E aqueles que sabem disso, para proteger seus empregos, mesmo sendo aquele patrão um crente, nunca praticou Mateus 18:15, colocou a sua condição de empregado daquele irmão da minha igreja ou da outra igreja que é crente, em primeiro lugar, em vez de confrontá-lo, porque ainda que sendo patrão em primeiro lugar, ele é meu irmão em Cristo, ele está cometendo pecado, e a palavra de Deus diz que eu tenho que ir até ele e confrontá-lo, e se ele não aceitar o confronto, eu devo levar 2 ainda comigo, e se ele não aceitar, a igreja precisa saber, para que se ele não aceitar, ele seja excluído da igreja, porque ali não é lugar para ele. A igreja é corpo de Cristo, e no corpo de Cristo não pode ter câncer. Câncer não é um mero caroço. Caroço é reflexo do câncer. E se o câncer não for extirpado, ele toma o corpo. E destrói, e mata. Se a igreja do Senhor Jesus, no Brasil, não estivesse vivendo isso, nós estaríamos hoje nas portas dos quartéis. Tudo que estamos sofrendo hoje, irmãos, e se viermos a sofrer, é nossa máxima culpa. E essa palavra hoje é execrada. Falar de culpa. Que coisa mais idiota, tola, antiga. Mas se não é culpa, o que é? Chamar de responsabilidade por sinônimo? Então tá, é responsabilidade. Nada disso, irmãos, que estamos vivendo estaríamos. Se a igreja de Jesus, se o crente, se nós estivéssemos vivendo sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Os filhos dos crentes não honram mais seus pais, porque não veem seus pais honrar a autoridade. Um dos momentos mais difíceis que eu vivi nesse ministério, lá no começo, foi por um dia subir o altar, o púlpito e pregar santidade. E por dizer a frase que eu vou dizer agora, as palavras que eu vou dizer agora. Porque eu disse, meu irmão, minha irmã, você chega em casa, fala mal do pastor, diz que não concorda, diz que não é bem assim. Você fala mal da roupa da irmã, do cabelo do irmão, do carro do irmão, da atitude do irmão, os teus filhos estão ouvindo. E amanhã você entra na sala do pastor chorando para dizer, eu preciso que o senhor ore por meus filhos, porque por mais que eu tenha chamado, eles não querem saber de ir à igreja. E como é que eles podem querer vir à igreja, se você dentro de casa está pregando para ele com as tuas atitudes, que a igreja é o pior lugar para ele estar? Porque se fosse bom, se o pastor fosse um homem de Deus, se lá fosse um ambiente de comunhão, papai e mamãe não chegavam falando mal. E depois que eu preguei isso, diáconos que havia nessa igreja, se reuniram para forçar minha saída daqui. Nada do que estamos vivendo, irmãos, estaríamos vivendo no nosso país. Apesar de toda essa chama de patriotismo que foi acesa. Apesar de toda essa comoção em torno de valores bíblicos, Deus, pátria, família, liberdade, honestidade, nada disso que estamos vivendo estaríamos, se apesar disso, a igreja estivesse vivendo santidade. Se os solteiros estivessem tendo relacionamentos santos e não praticando sexo, longe dos olhos dos pais, longe dos olhos da igreja, mas diante dos olhos de
todos os demônios que os influenciaram e do próprio Deus que está sendo desonrado. Nada disso estaria acontecendo, irmãos. Nada disso precisaria acontecer. Hoje nós não estaríamos um quantitativo absurdo de brasileiros deixando de gozar um dia de folga, deixando de dormir e descansar, para estar nas portas dos quartéis, para pedir a sua última esperança, a intervenção das Forças Armadas. Sim, humanamente falando, elas são em nossa nação a última possibilidade. Mas para a igreja, não é. Para a igreja, é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Quantos se humilharam? Quantos oraram? Quantos estão fazendo isso agora, mas ainda não se afastaram dos seus maus caminhos? Não tomaram uma posição com o Senhor. Estão dentro das igrejas evangélicas, católicas, participando de um culto, chorando aos pés do Senhor, mas quando saem lá fora, não há santidade. Quantos estão agora chorando, pedindo a Deus, Senhor, mas estão fazendo isso só pelo medo, porque daqui a pouco fica tudo bem e esquece de Deus. Quantos crentes fizeram isso? Quando ficaram desempregados? Quando passaram por uma enfermidade? Quando experimentaram uma crise no relacionamento, a possibilidade da família ser definitivamente destruída? Quantos crentes que depois de passar do sufoco esqueceram de Deus? Nada do que está acontecendo, irmãos, estaria acontecendo. Quantos crentes dando festas de mêsversário? Sim, eu sou contra isso, porque isso é expressão da vaidade. Porque quem tem gratidão, crente, expressa gratidão a Deus. O salmista diz: pagarei os meus votos ao Senhor diante de toda a congregação. Primeiro ele pergunta: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? E crentes vão dar a quem tem comida em casa, a quem tem bebida em casa, gasta dinheiro, fica meses juntando, se compromete financeiramente com cartão de crédito e com banco para pagar o custo daquela festança que vai dar para pessoas que têm que comer em casa, têm que beber em casa, mas não dá graças ao Senhor. Enquanto tem pessoas necessitadas, e dentro da própria igreja, que deixaram de ser assistidas como precisavam e deveriam. Porque o crente, em vez de dar ação de graças ao Senhor, consagrar a Deus em adoração, consagrou os visitantes, aos quais sequer deu atenção direito, porque além de gastar tudo aquilo, ainda teve que ficar fazendo, satisfazendo, ocupado em satisfazer quem vem para se alegrar pelo aniversário de um aninho, de um mesinho, de 2 mesinhos, de 5 mesinhos, de crianças que nem sabem o que está acontecendo. Enquanto pessoas estão nas ruas, sem ter o que comer, sem ter uma casa. E essas coisas não nos incomodam, porque nós já nos acostumamos com elas, já nos desensibilizamos. O crime toma conta, o tráfico, mas já nos desensibilizamos, isso já se tornou comum para nós, nós já nos conformamos, quando a palavra de Deus diz: não te deixes ser conformado com as coisas que estão ao teu redor, mas seja transformado pela renovação do teu entendimento. A palavra de Deus tem sido pregada, a palavra de Deus está à disposição, gratuitamente, nas mais diferentes versões. Todo mundo, aquele que não tem dinheiro para pagar o aluguel, ele paga para poder usar o celular, para ter internet. E a Bíblia não está lá. E se está, está lá, não está cá. Não está aqui.
Nada disso, irmãos, do que está acontecendo, estaria acontecendo. Se quando o crente, não entendendo o que foi que o pastor pregou, não procurasse por ele. Se quando aquilo que o pastor pregou, o pregador que estivesse aqui, pregasse e falasse alguma coisa que lhe pareceu inadequado, incoerente, praticasse Mateus 18:15, mas não pratica nem em relação ao irmão que senta ao lado. Eu vou perder meu relacionamento com o irmão ali? Não. Isso é entre ele e Deus. Mas é isso que Deus manda fazer? Nada disso, irmãos, do que está acontecendo. Estaria. A sociedade não estaria imergida em tanta corrupção, em tanta sujeira. A sociedade não estaria, a boa parte dela, aceitando o errado ser chamado de certo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, fosse santo, como eu sou santo, diz o Senhor. Se lá no trabalho, aquele crente que estava desempregado e clamou ao Senhor pela porta de oportunidade de emprego, não fizesse parte da curriolinha, do grupinho que fala mal do patrão, que fala mal do trabalho, que fala mal do emprego, mas estivesse fazendo o que diz a palavra de Deus, seja lá uma diferença no meio deles, seja sal, seja luz, faça o melhor, se dedique com toda a integridade, dando o teu melhor, não por causa do patrão, porque ele é bom, honesto e justo, mas por minha causa, para que vejam tuas boas obras e glorifiquem o Pai, dizendo, esse é crente. Mas o crente que estava desempregado, não tinha emprego, não tinha salário, Deus estava suprindo a sua casa através da igreja. Agora nem dizimista é. Se é dizimista, não adora a Deus. Antes não tinha, agora tem até para adorar e não adora. E já reclama do salário que já não sabe administrar. E vê como pouco, para quem nada tinha. E daqui a pouco está desempregado de novo. Ou vê naquela empresa um ímpio avançar para graus mais altos, degraus mais altos, enquanto fica por não ser fiel, por não honrar Deus, porque o mundo está sob o domínio do diabo. Nada disso, irmãos, que nós estamos vivendo, estaríamos. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que se chamam pelo seu nome nessa terra, estivéssemos sendo santos, buscando ser santos, como o Senhor é santo. O que nos resta agora é nos humilhar, orar, e esse orar é chorar aos pés do Senhor com toda humildade e sinceridade, buscando a face do Senhor, se voltando para Ele e dando as costas para as coisas que roubam de mim a intimidade com Ele, que roubam de mim o meu contato com Ele. Os meus stories, as minhas postagens, as postagens dos outros, os stories dos outros, os filmes e as séries dos Netflix não são mais importantes agora. Mais importante é eu estar na comunhão e na presença do Deus que pode, o único, a única esperança para fazer diferente. Aquilo que hoje eu tenho medo de acontecer. Porque já está acontecendo. Você tem coragem hoje de colocar uma postagem no seu Instagram, no teu Facebook, que você colocaria há 2 meses atrás? Não, né? Se um deputado federal, ou deputados federais, senadores, são calados, quem sou eu? E se hoje a gente não falar, amanhã ninguém falará. E não haverá quem fale por nós. Ou você pensa que lá dentro das Forças Armadas, todo mundo que está lá é conservador. Todo mundo que está lá teme verdadeiramente a Deus. Você acredita que todos que estão lá, e eu estou falando das lideranças, são unânimes
Não são. Nada do que estamos vivendo estaríamos. Se a palavra de Deus pregada e conferida na palavra por quem a ouve e a recebe, estivesse penetrando a mente, a alma e o coração, de maridos, de esposas, de pais, de filhos, de solteiros, de casados, de empregados, de empresários, de anciãos, de avós, de tios, da igreja do Senhor Jesus. Nada do que está acontecendo, ou do que vier a acontecer, estaria acontecendo, ou virá a acontecer, irmãos. Porque a última e única fronteira no mundo que está sob o domínio do maligno chama-se Igreja de Jesus Cristo. Diz para mim, onde está a Igreja de Jesus Cristo na Coreia do Norte? Onde existe o culto ao ditador. Sua imagem espalhada em todos os lugares das cidades. E ele é cultuado nas escolas desde a criancinha. E o nome de Jesus não pode ser dito. Sabe onde está a igreja lá? Eu confesso que eu não sei se existe. Mas acredito que haja algum cristão naquela terra que, para celebrar ao Senhor pela salvação e a vida eterna, chorando por não ter a liberdade de expressão, de ir e vir, e nem de culto, está em lugares que ninguém pode saber. E acredito piamente que tem homens e mulheres lá que estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo, correndo o risco de serem assassinados pelo Estado. Porque fazer isso lá é crime punido com a morte. Mas na Coreia do Sul não é. Na Coreia do Sul, lá está uma das maiores igrejas, se não a maior igreja evangélica do mundo. E você sabe o tamanho da Coreia? É menor que o estado de São Paulo muitas vezes. Muito menor. Dividido em norte e sul. Dá uma olhadinha no mapa. Assim como foi a Alemanha, cortada por um muro. Quando famílias foram separadas. Quem aqui tem parentes em São Paulo? Levante o braço. Já pensou você nunca mais poder vê-los? Porque na fronteira entre Rio de Janeiro e São Paulo, teria um muro com guardas fortemente armados, prontos para metralhar quem quisesse passar para lá ou de lá para cá? E você sabe como é que isso aconteceu? Porque não tinha Jesus no coração do povo. Porque as pessoas estavam mais preocupadas com ter. E foram deixando o Senhor de lado. Irmãos, pastor, o que fazemos agora? Vá para a porta dos quartéis. Mas se você não botar o joelho no chão, humilhado, reconhecido, que você foi dizimista, que você foi ofertante, mas ficou no conforto, acreditando que isso era suficiente, aceitando a sugestão de Satanás, e por causa disso você mora no Líber, você nunca falou de Jesus para os teus vizinhos, você não trabalha, não atua para levar pessoas lá para Jesus, você mora no Portal do Sol, a mesma coisa, você mora na Rua do Meio, a mesma coisa, você mora em São Bernardo, a mesma coisa, você mora onde você for, onde você morar, você não é um agente de Deus para a transformação da realidade. Você veio trazer seu dízimo, você trouxe a sua oferta. Você está sustentando o pastor João Luiz Samelo lá em Portugal, pregando o Evangelho. E ele está lá, ganhando almas para Jesus. E daqui a pouco a igreja que ele começou do zero, passa a essa igreja. Porque aqueles que estão lá, que não ouviam falar de Jesus, estão se convertendo e enchendo aquele lugar. Enquanto nós, pela liberdade que não soubemos respeitar e não soubemos valorizar,
Pelo conforto que tivemos, não soubemos respeitar e nem honrar aquele que nos deu por consequência de termos recebido Ele como Salvador e Senhor e buscado andar em santidade por algum tempo. A gente vai perdendo. Se não houver disposição, irmãos, para reconhecer o pecado e entrar na presença do Senhor como aquele publicano, que não tinha nem coragem de levantar a cabeça para o céu enquanto orava, mas de cabeça baixa, quebrantado, chorando, dizia para o Senhor: Senhor, tem compaixão de mim, que sou miserável pecador, eu não sou digno nem de estar aqui, nem de estar na tua presença. Porque eu tenho negociado a santidade do meu corpo, eu tenho negociado a santidade da minha casa, eu tenho negociado a santidade da minha empresa, eu tenho negociado a santidade do meu emprego, eu tenho negociado a santidade da minha formação acadêmica, eu tenho negociado a minha santidade. Eu tenho negociado a missão que o Senhor me deu, aceitado a influência de Satanás. Eu tenho sido preguiçoso, preguiçosa. Eu quero que o Senhor me abençoe, mas eu não quero estudar, eu não quero me aprimorar, eu não quero me capacitar, eu não quero servir com excelência. Mas eu estou entendendo a disciplina desse momento, o Senhor permitindo, por minha responsabilidade. Eu quero te suplicar perdão e compaixão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Você tem ponto de contato com Satanás dentro da tua casa, meu irmão? Na tua empresa, no teu carro, no teu corpo, cobrindo você, calçando você, que você está carregando. Você tem réplica aí, meu irmão, ainda vem para a igreja com ela? Você está em um relacionamento que você não conserta. Você casou no civil, mas nunca veio diante do Senhor e perante a congregação e a sociedade para dizer: eu estou aqui para dar exemplo, fazendo essa aliança no Senhor, porque eu fiz lá nos homens, num contrato social e civil. Mas não. Você não tem sido exemplo. Seus filhos estão por aí, vão se casar só no civil, porque não vão colocar sua vida no altar do Senhor, nessa união. Você não foi exemplo. A sociedade está aí, chamando de casamento um contrato de união estável, porque os cristãos não foram exemplo. E quantos cristãos fizeram isso? Ah, mas porque é muito caro casar na justiça, mas não é caro fazer mêsversário. Não é caro fazer uma festa de aniversário. Mas honrar a Deus, esse exemplo para a sociedade, a começar dos próprios filhos, a começar da própria família. Eu já disse que eu não sou contra a festa. Mas aquilo que não se faz para honrar a Deus. Aqui tem um pastor que não negocia e dá exemplo. Que não é perfeito e nem santo. Já apanhou muito e sabe. E não quer apanhar mais. Mas está no mesmo barco que você. Assim como Moisés. Que quando chegou na perinha. Josué chegou na beirinha. 40 anos no deserto. E vocês vão andar junto com eles. Pensa um pouquinho. Você teria coragem de abrir tua boca e dizer para Deus: Senhor, obrigado, porque eu posso dizer, diante do Senhor, eu não tenho responsabilidade nisso. Você pode dizer isso? Você pode agora abrir sua boca e dizer: Senhor, ouvi tudo isso do pastor, mas eu estou em paz com o Senhor. Eu não preciso me humilhar. Eu não preciso orar, eu não preciso buscar a face do Senhor, porque tudo o que está acontecendo é plano do Senhor. O Senhor está no controle de tudo, nada disso tem a ver comigo, nada disso é também minha responsabilidade, nada disso eu tenho participação para provocar. Se você pode
palavra de Deus diz que aquele cuja consciência não lhe acusa, está em paz. Mas se você não pode, sai dessa posição que você está. Essa é a posição de humilhação? De a si mesmo se humilhar? Essa é a posição que faz o mundo espiritual olhar para você e dizer assim, esse aí está quebrando. Essa aí está reconhecida. Esse aí está reconhecido. Essa aí, a gente vai perder. Você é alguém que os espíritos imundos vão olhar para você agora e dizer assim, olha lá. Está mexendo com o céu. Amado Senhor, eu não sou melhor que os meus irmãos. Eu não sou mais perfeito nem perfeito. Eu não sou mais justo e nem justo. Eu não sou mais íntegro e nem íntegro. Como diz o apóstolo Paulo, Senhor, faça minhas suas palavras. Quantas vezes, Senhor, o mal que eu não quis, eu fiz. Quantas vezes, Senhor, a emoção tomou o controle. Quantas vezes, Senhor, por impulso. Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão do teu povo. Tem compaixão de nós, Senhor, que muitas vezes temos nos colocado tão acomodados àquilo que foi conquistado com a tua bênção. E esquecidos da missão que temos, de sermos inconformados com aquilo que acontece ao nosso redor, e de sermos instrumentos nas mãos do Senhor, como agentes de transformação da realidade, a começar de nós mesmos. Ó Todo-Poderoso, olha para essa nação. O Senhor é justo em permitir que vivamos o que estamos vivendo, Senhor. Esse momento dramático, esse momento constrangedor, esse momento de tanta expectação de desgraça. O Senhor é justo, porque o Senhor foi esquecido, o Senhor foi negligenciado, a santidade foi negligenciada. Tanto comodismo, tanto espírito de mamon agindo em meio a nós, o teu povo, que nos chamamos pelo teu nome. Ó Todo-Poderoso, tem compaixão de nós, que não merecemos, Senhor. Porque aqueles que nos chamamos pelo teu nome, de norte a sul, de leste a oeste, enchemos a tua casa em busca de benefícios para nós, enriquecimento, busca de coisas materiais para esta vida, quando deveríamos estar buscando santidade e sermos agentes de transformação da realidade. Quantos de nós, Senhor, nos deixamos levar pela letra que mata e não nos buscamos ser cheios do Espírito, não buscamos ser cheios do Espírito. Ó Todo-Poderoso, o Senhor é justo em permitir que tudo isso esteja acontecendo, porque tendo a liberdade que outros povos querem ter, porque tendo a tua palavra à nossa disposição em tantos meios diferentes, físicos e digitais, disponível a nós onde quer que estivermos, não nos ativemos a ela para alimentar-nos dela, para fortalecer nosso caráter, para moldar nossa personalidade, para nos tornarmos mais parecidos contigo, para agirmos de acordo com os princípios, valores estabelecidos pelo Senhor e construindo uma sociedade com dignidade, com honradez, através do nosso testemunho, influenciando aqueles que conosco convivem. Mas nos omitimos. Ó Senhor, Tu és justo em permitir que vivamos o que temos vivido agora. E o Senhor será justo se permitir que esse mal venha a se tornar realidade, como nós tememos. Mas nós suplicamos a Ti nessa hora, Senhor,
Olha para tantos quantos corações quebrantados, verdadeiramente humilhados, estamos na tua presença, Senhor, agora, para te suplicar. Tem compaixão, Senhor, de nós. Tem compaixão dessa nação. Tem compaixão da tua igreja. Tem compaixão do teu povo que se chama pelo teu nome. Oh, Senhor, que esse momento seja um momento doloroso, difícil como está sendo, mas que o Senhor use para o louvor da tua glória e para um chamamento de avivamento à igreja do Senhor nesse país, meu Pai. O Senhor é o Deus vivo e todo-poderoso, que usa até mesmo os propósitos do mal para abençoar o crente, edificar a tua igreja e glorificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja pois assim, meu Deus. Seja pois assim esse momento. Que o Senhor o transforme em, Senhor, um extraordinário peso de glória, exaltação e louvor ao nome santo do Senhor. Pelo livramento, pela libertação. Senhor, não permita que o mal prospere, não permita que o mal continue a crescer, não permita, Senhor, que esta nação venha estar sob o poder do maligno, realizando definitivamente todo o intento diabólico, meu Deus, para destruir a nossa liberdade, para destruir, Senhor, a integridade, a pureza das nossas crianças, a inocência dos adolescentes, a capacitação dessa nação para ser uma nação com ordem, com progresso. Uma nação que venha a ser, ó Deus, incendiada pelo avivamento e que se transforme no maior celeiro de missionários a serem enviados a todos os cantos desse planeta. Meu Pai, em nome de Jesus, a chama que foi acesa, não permita que agora seja apagada. Deus querido, não é por uma questão de patriotismo apenas, mas é acima de tudo, Senhor, pelo teu reino nesta terra. Olha, Senhor, para nós. Não são aqueles que exercem o poder nas forças armadas a nossa esperança. A nossa esperança é o Senhor. Eles podem ser sim um instrumento, mas a esperança é o Senhor. O Senhor é a nossa única esperança. Glorifica então o teu nome, Senhor, e abençoa com livramento a nossa nação. Em nome do Senhor Jesus. Tua palavra diz que não é pelo muito falar, pois o Senhor conhece a intenção do coração. E se agora, meu Pai, o Senhor conhece a intenção de tantos que aqui estão e aqueles que conosco participam e que igualmente estão quebrantados perante o Senhor e entendendo o perigo do momento que estamos vivendo. Tem compaixão e livra-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de Ti. Nós declaramos que não temos ódio, rancor contra absolutamente ninguém. Nós declaramos que não somos inimigos de absolutamente ninguém. Pois não há ninguém, a começar de nós nessa terra, que se faça merecedor da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, da salvação em Cristo Jesus. Nós somos a tua igreja, ó Jesus, agência do Senhor para expressar amor aos perdidos, amor até mesmo àqueles que se levantam como nossos inimigos, embora não sejamos inimigos de ninguém. Nós queremos ser aqui a comunidade viva de cristãos autênticos, aqueles que honram o Senhor. Olha então, Senhor, para cada um agora, daqueles que fizemos essa aliança no Senhor, e conhece, meu Pai, a intenção do nosso coração. Espírito Santo, o Senhor não nos acusa, o Senhor aqui nos convence do pecado. Então, Senhor, em nome de Jesus, confronta-nos com os nossos erros, mostra-nos para que possamos nos arrepender, confessar, pedir perdão e fazer o conserto necessário, Senhor, para estarmos de modo o coração estar puro e as mãos limpas perante o Senhor, e as nossas orações serem ouvidas e o nosso clamor atendido, pois não temos, Senhor, o desejo de desonrar e de entristecer o Senhor, mas tem compaixão de nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos por teu amor infinito. Nós te louvamos por tua graça que em Cristo Jesus nos salvou. Se o Senhor nos deu tão tremenda expressão da graça, favor que não merecemos em Cristo Jesus, o que mais o Senhor não está disposto a fazer para aquele que arrependido busca a tua face? E é por crer nisso, Senhor,
que nessa hora nós buscamos o Senhor e clamamos ao Senhor que ouça o clamor de todo aquele em toda essa nação que está fazendo também. Tem compaixão de nós, Senhor. Nós declaramos que não há outro Deus além de Ti. Não há outro Senhor. Não há outro libertador. Não há outro remidor. Não há outro a quem possamos recorrer. Não há outro que seja a nossa única esperança. Não há outro que tem todo o poder no céu e na terra, que não o Senhor, Deus Pai, Criador do céu e da terra, Deus Filho, Salvador e Remidor, Deus Espírito Santo, que nos conforta, nos consola, nos capacita, nos confronta. Único, eterno e verdadeiro Deus. Ao Senhor seja toda honra, toda exaltação, todo louvor, pois o Senhor é a nossa rocha, a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nosso socorro presente nos momentos de angústia e de aflição. Só o Senhor é Deus, aleluia. E é no Senhor que nós colocamos nossa fé, nossa esperança, nossa confiança e o nosso clamor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque só o Senhor é Deus. Aleluia.